Olá, meu nome é Alisson. Prosseguindo a apresentação da avaliação 4, nesse caso foi escolhido um exercício do livro Matemática Fundamental, uma nova abordagem, onde diz o seguinte: sobre uma função exponencial, um botânico, após registrar o crescimento diário de uma planta, verificou que o crescimento se dava a partir da função f de x igual a 0,7 mais 0,04 vezes 3 elevado a 0,14 vezes t, onde t representa o número de dias contados a partir do primeiro registro e f de t registra a altura da planta no dia t. Nessas condições ele pede para encontrar quantos dias são necessários até que a planta cresça 88,18 centímetros. Fazendo um cálculo básico, onde a gente multiplica por 100 ambos os lados para facilitar os cálculos e vai fazendo as adaptações necessárias, como a subtração dos 70, a divisão de ambos os lados por 4, e então a gente chega nesse ponto onde a ideia é transformar os dois lados em mesma base. Portanto, o 2187 se transforma em 3 elevado na sétima potência. Desta forma, como as duas bases são iguais, tomamos os expoentes como iguais e nós chegamos ao resultado de 50, ou seja, 50 dias é o tempo necessário para a planta alcançar 88,18 centímetros. Antes de partir para a análise gráfica, a gente vai utilizar para essa função algumas alterações que ocorrem nessa tabela, como ela já foi mostrada anteriormente. Aqui então nós temos a função, nós tínhamos os dois pontos marcados aqui, aonde no ponto x igual a 50, tomando a reta x como a quantidade de dias, como se fosse o t da função original, e a reta y a altura da planta, que vai variar de acordo com o dia. No dia 50, nós temos como o ponto 50 e dele a gente vai ter uma imagem. Essa imagem é entendida como a altura da planta, ou seja, no dia 50 nós teremos uma altura de 88,18 centímetros, que foi o que o exercício pediu. Sobre a resolução do exercício, essa é a parte aplicável. Olhando graficamente essa função, a gente pode ver, colocando x igual a 40, das grandes diferenças da função exponencial, que é a quantidade de vezes que ela aumenta nos 10 dias que sucedem o dia 40, comparado aos 40 dias anteriores. Por exemplo, do dia 0 ao dia 40, a planta cresceu aproximadamente 19 centímetros, isso em 40 dias. Nos próximos 10 dias, ou seja, do dia 40 ao dia 50, a planta cresceu aproximadamente 4,5 vezes mais, chegando à altura de 88,18 centímetros. Isso nos mostra toda aquela teoria sobre a função exponencial ser uma função que cresce rapidamente à medida que a sua variável aumenta, que foi o caso que ocorreu com essa função. Outras alterações que vale destacar aqui são essas duas. Ou melhor, a gente pode falar desta soma que ocorre na função, que nesse caso, como a nossa constante ela é maior que zero, e ela está somando a função inteira, ou seja, está somando a imagem da função. A função original
ela sobe 0,7 unidades na reta y, que a gente pode observar da seguinte maneira. A gente vai esconder essa função, criar outra aqui para visualizar. O 0,04 multiplicado por 3, que está elevado a 0,14 vezes x. Esta aqui seria a função, que não é a função correta, mas seria a função sem a soma de 0,7 unidades. Aproximando aqui, a gente pode ver uma diferença melhor. Quando eu somo 0,7 unidades, a gente pode observar o que vai ocorrer com a função. Ela vai subir 0,7 unidades na reta y, neste caso aqui. Então essa é uma das alterações que a gente também viu no conteúdo desse semestre. Note que aqui nós temos uma observação que nós temos uma função linear e esta aqui é a função exponencial, sendo estes dois termos apenas termos que alteram a função padrão, digamos assim, a função base, que é a função exponencial, que seria 3 elevado ao expoente x, porém este expoente tem uma constante que é dada como 0,14. Então, fica evidente nesse caso a confirmação das teorias sobre a função exponencial, ou seu poder de crescimento na medida que a variável, nesse caso, vai aumentando. Que no nosso caso é a quantidade de dias para que essa planta cresça. Olhando de modo mais aprofundado, a gente pode ver que o gráfico, a quantidade de dias ainda não chegou em 60 dias e essa planta cresce cada vez mais. Por quê? Porque a quantidade de dias está multiplicando esta constante, que está elevando essa base em seu valor e multiplicando por esta outra constante, somando com essas unidades aqui. Então essas são as alterações mais importantes que ocorrem nessa função exponencial e é o que a gente pode absorver de conhecimento com esse tipo de exercício, que foi retirado de um livro que é utilizado para a introdução do conteúdo no ensino médio. Muitas vezes ele já foi utilizado. É um livro de 2011 e tem muitos exercícios parecidos e de aplicações. Então essa foi a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado.